Dependeu da escolha. Eu acho que o arminiano ele é incoerente. Se você perguntar ao arminiano em que é que ele espera, qual é a base da salvação dele, ele vai dizer que é Cristo. Ele vai dizer que crê no Senhor Jesus, ele vai dizer que ele sabe que não é o Salvador dele e assim por diante. Só que a teologia arminiana ela é inconsistente. Ela fala que Deus, através da graça preveniente, habilita o homem a tomar uma decisão diante da oferta do Evangelho. Então, num certo sentido, isso implicaria na participação do homem, ainda que tendo por detrás a graça que Deus lhe dá naquele momento, a graça preveniente, mas de qualquer forma o homem é visto como sendo capaz de ter alguma medida na sua salvação. Então, ele vive uma incoerência. Quando você conversa com o arminiano mais a fundo e você procura mostrar para ele esse ponto, alguns até reconhecem isso aí. A divergência maior está no primeiro ponto do calvinismo, a depravação total. Se nós entendermos por depravação total a mais completa inabilidade do homem de crer e receber a Jesus como Salvador, e que ele precisa não de uma ajuda para pegar no tranco, tomar uma decisão, mas ele precisa de ser regenerado, ser ressuscitado, está explicada a diferença aí principal na soteriologia dos dois sistemas. No sistema reformado, o homem não precisa de uma descarga para pegar no tranco. Aquilo não vai resolver o problema dele. Ele precisa primeiro ser regenerado. Na visão arminiana é o contrário. Primeiro o homem crê, depois ele é regenerado. Na nossa visão reformada, primeiro ele tem que ser regenerado, depois ele crê. Então, esse, eu entendo, é o caminho correto. Então, se o arminiano sinceramente crê que a salvação dele depende da atitude dele ou dependeu da escolha dele no final, aí está comprometido. É salvação por obras e não por graça. Mas muitos arminianos que eu conheço, eles vão dizer que são salvos pela graça, pela fé, apenas são inconsistentes teologicamente. E sua denominação? Sou pentecostal. E arminiano, calvinista? Sou arminiano como católico também é. Sou arminiano como católico também é. A salvação católica da salvação, ela está muito mais próxima do arminianismo do que do calvinismo. No catolicismo romano, a salvação envolve a participação do homem. O homem colabora de alguma forma para a sua salvação. E isso é alguma coisa que é rejeitado totalmente pelos presbiterianos e pelos reformados em geral, porque acreditam na doutrina da depravação total e que a salvação é pela graça, mediante a fé em Jesus Cristo, enquanto que outros grupos protestantes ficam falando da participação do homem na sua salvação, que a salvação, em última análise, vai depender da decisão do homem, e assim por diante, o que torna esses grupos arminianos próximos do catolicismo.
Eu não tenho dificuldade em considerar os arminianos como irmãos em Cristo. Acho que eles estão equivocados, porque na hora que eles se ajoelham para dizer a Deus, para orar, eles vão dizer assim: Deus, eu te agradeço porque o Senhor me salvou. Mas peraí, foi Deus que lhe salvou ou foi você, quando você decidiu o que você queria? Então, para mim, de joelhos, o calvinista e o arminiano não tem diferença. Ele está diante de Deus, ele sabe que ele foi salvo pela graça. Então, eu considero os arminianos como meus irmãos em Cristo. Mas une o pentecostal e o reformado muito mais do que o que separa. Ambos creem em Cristo, na palavra de Deus, na Trindade, salvação pela graça, pela fé, segunda vida de Cristo, céu, inferno, necessidade de santidade. Então, o que une os dois é muito mais do que o que separa. Das linhas, de fato, o arminianismo está dentro das linhas da ortodoxia, bem como o calvinismo também está dentro das linhas da ortodoxia. E é importante dizer isso porque tem se levantado um movimento, já não é de hoje, mas ele tem se fortalecido, especialmente na internet, de colocar o arminianismo como uma heresia com base no Sínodo de Dort, que foi justamente a reunião que aconteceu para avaliar as posições teológicas dos remonstrantes que eram arminianos. E ali você tem, então, os 5 pontos do arminianismo elencados que foram rejeitados pelo Sínodo de Dort. E produziram, então, um documento que é chamado os Cânones de Dort, que colocam o arminianismo como algo reprovado. E, inclusive, implicou em expulsão dos ministros, teve uma série de medidas políticas, sociais e tudo mais. E por causa disso, muitas pessoas falam, então o arminianismo é uma heresia, como era o pelagianismo, como é o semipelagianismo. E isso não tem que ser, isso não pode ser encarado de maneira tão simplista. Por vários motivos. Em primeiro lugar, o Sínodo de Dort, os cânones de Dort, ainda que tenham... ainda que o conteúdo ali eu concorde com a parte soteriológica, em sua maioria eu não concordo com tudo. Os cânones de Dort não são infalíveis. Tem coisa ali que para mim, é pior do que a pior versão do arminianismo. Sim, as igrejas reformadas são filhas na fé das igrejas que condenaram o arminianismo. E a nossa confederação tem os cânones de Dort como sendo uma das 3 formas de unidade. Essa pergunta tem sido recorrente por causa de uma controvérsia que está acontecendo nas redes sociais. Alguns teólogos do meio reformado ou do meio batista estão dando muita ênfase à palavra erro para dizerem que as igrejas em Dort não consideravam o arminianismo uma heresia. Contudo, esse uso da palavra erro parece não ajudar muito. E eu digo por quê. Nos cânones de Dort, no capítulo 2, a parte de refutações, erro de número 3, as igrejas usam a mesma palavra erro para descrever o pelagianismo. E eu acredito que nenhum dos teólogos que colocam tanta ênfase na palavra erro para minimizar a natureza herética do arminianismo dirá que o pelagianismo é um erro, no sentido que eles querem dar ao arminianismo. Pelagianismo é uma doutrina infernal. Ela foi condenada como heresia pela Igreja Antiga. Sendo assim, para as igrejas reformadas, o arminianismo é um erro de igual natureza que o pelagianismo. Mantendo o texto original dos cânones, as igrejas consideram o arminianismo como uma heresia, e não como um erro secundário ou parte da ortodoxia protestante, ou coisa do tipo. No alto da minha ignorância, eu particularmente já disse isso, no alto da minha ignorância, né? O arminianismo, ou mesmo essa visão remonstrante, ela é um erro, né? E não foi assim que foi tratado na história.
esse problema foi tratado como heresia